Um amigo meu me enviou uma mensagem de texto, estava em uma reunião, um encontro de fim de semana, pregando na sexta-feira, sábado e domingo de manhã. E ele disse, Perry, pode me ligar, tem informações que me chamaram a atenção. Claro, quando um amigo seu faz isso, que você conhece bem, você não tem ideia do que estão falando. E não vou entrar em muitos detalhes, mas muitos pastores foram convidados para um estado específico, ouvir alguns homens do governo dos Estados Unidos da América e outros compartilhar uma preocupação que eles tinham, e este homem específico, não vou mencionar o nome, e talvez façamos ensinamentos com ele, ou organizemos um evento na sua igreja. Ela tem uma ótima igreja, mas ele disse, Perry, o que você ouviu sobre o que vão liberar? Haverá um anúncio sobre alienígenas e sobre objetos voadores não identificados, naves espaciais, que alguns pastores presentes na reunião nos relataram. Preparar seu povo e se preparar para responder as perguntas sobre o que vai ser divulgado. E parte disso envolve objetos descobertos que supostamente não fazem parte do nosso planeta. E os materiais que são feitos não fazem parte do nosso planeta. Criaturas estranhas e parecidas com répteis. E outras coisas que parecem saídas de um filme de ficção científica ou um livro de Orson Welles. Esse que acabou de falar é Perry Stone, um pastor pregador do Tennessee nos Estados Unidos. Ele disse que um amigo dele, pastor, alegadamente teve com representantes do governo dos Estados Unidos, onde foi feita uma reunião com diversos líderes religiosos e pastores, onde teria sido dito a eles para prepararem os seus fiéis, cristãos, obviamente, são mais de 200 milhões nos Estados Unidos, entre católicos e protestantes, que seriam revelados coisas relacionadas a OVNIs e aliens que fariam as pessoas duvidarem da própria fé, questionarem, fazer N perguntas. Então eles sabem que vai vir isso. Agora, por que agora, depois de décadas e décadas que se tem no imaginário popular essa situação toda de aliens, que os Estados Unidos supostamente têm naves e outras coisas, corpos de aliens, porque agora, isso sempre foi tratado como coisa de louco. Quando eu era criança e falava de disco voador de aliens, era tratado como maluco. E de repente o governo dos Estados Unidos está empenhado em liberar e chamando pastores e líderes religiosos para falar, olha, o que vai vir por aí nunca foi visto. Se preparem para responder perguntas. A troco do quê? Isso tudo faz parte do grande engano. Ontem eu fiz um vídeo falando sobre isso e eu vou tornar a falar quantas vezes for necessário. Aliens são demônios. Isso que foi colocado no nosso imaginário de aliens vindo de bilhões de anos-luz, com aquela aparência reptiliana, olhos pretos, parecendo rãs ou lagartixas, algo assim. Isso tudo faz parte de um planejamento vindo do próprio Satanás para a humanidade. Então, como disse no próprio Apocalipse, o apóstolo João teve uma visão dada por Jesus, onde ele disse, eu vi espíritos imundos semelhantes a rãs saindo da boca da besta. Ora, a besta pode ser o anticristo, ou pode ser todo o sistema atual, com tecnologia e tudo mais, que vai reforçar o governo do anticristo, que vai dar suporte a ele. Então, espíritos imundos semelhantes a rãs casa muito bem com essa imagem que nós temos de ETs e aliens, reptilianos. Vocês não espantem se daqui pouco tempo disserem pra vocês que talvez Jesus seja um alien, um extraterrestre, no sentido pejorativo mesmo. Quem é de Deus e ouve a palavra de Deus não vai se perder nem se seduzir com isso. Vou repetir, ETs são demônios. São os anjos caídos que se rebelaram contra Deus, isso está em Gênesis, tá? É só você pesquisar, quem nunca teve curiosidade de ver, tá mais que na hora de começar a ver a Bíblia. E eles se rebelaram e eles foram lançados aqui pra terra. E os filhos de Deus, os anjos, viram que as filhas dos homens e das mulheres eram formosas e tiveram relações ilícitas, abominadas por Deus, com essas mulheres. E o que saiu foi a corrupção do DNA humano, a contaminação do DNA humano, e saíram aberrações, chamadas na Bíblia de Néfilins, gigantes. Lembra aí do exemplo de Davi e Golias? Golias era um outro tipo de gigante, mas lá pra trás, quando começou, procurem saber, o livro de Enoque saiu do cânon bíblico, no cristianismo primitivo e até no judaísmo antigo, ele fazia parte do livro de Enoque, ele foi tirado. E ele vai a fundo nessa parte dos anjos caídos, que copularam com as filhas dos homens aqui e tiveram essas aberrações. Seja como for, o juízo de Deus, daquela época, depois de um tempo, foi o dilúvio, que exterminou essa parte material. Os anjos caídos são imortais, eles continuaram aqui, eles foram lançados aqui. Demônios. Jesus falava de demônios, expulsava demônios. E esses Néfilins, eles não vieram de Deus. E eles perderam o corpo, mas as suas almas não retornaram a Deus, porque nós somos feitos à mais semelhança de Deus. Nossa alma volta. Ou não, mas nós temos a chance de voltar para Deus. Eles não, e eles estão aqui. Então tudo que você conhece sobre demônio, espírito maligno, essas coisas, principados, potestades, vem dos anjos caídos e dessas aberrações, o cruzamento deles com aquelas mulheres lá no passado remoto para nós. Então vão dizer coisas absurdas, e vão fazer muitos cristãos duvidarem da própria fé. E o objetivo é esse, tirar a coroa do Rei dos Reis, Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo. Então não caiam nesse conto. Podem aparecer coisas, eles estão preparando o imaginário popular, de coisas que vão deixar você assim, questionando, arrepiados. Meu Deus, olha isso é real. Então não é nada do que eu pensei, o objetivo é esse mesmo, afastar você da mensagem do Criador. Esse é um plano de Satanás. Desde sempre, porque ele já é um inimigo derrotado, ele sabe. Só que enquanto ele tem permissão de Deus para agir aqui, ele vai agir. E Deus permite, porque vai haver a separação do joio e do trigo. Aqueles que são de Deus, que vão perseverar, resistir, e aqueles que vão do lado de Satanás. Então isso agora faz parte do grande engano. Estejam atentos, eu vou falar mais sobre isso. Repito, aliens são demônios. Pesquise, livro de Jazer, quase ninguém nunca ouviu falar, tenho certeza, e livro de Enoque. Pesquisem, aproveitem que ainda está disponível aí pela internet ou comprem. A Bíblia para nos gigantes, nos Néfilins. Só que esses livros que foram retirados do cânon bíblico, eles esmiuçam mais essa parte. Fiquem com Deus.